A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, eu preciso que você preste atenção em algo muito sério. Já se perguntou se, no meio da sua rotina, entre o trabalho, a família e as preocupações do dia a dia, você pode estar caindo em armadilhas espirituais? Parece forte, né? Mas e se eu te disser que essas armadilhas não são sempre visíveis? Elas podem estar te afastando de Deus sem você perceber. Já parou para pensar que algumas decisões que parecem pequenas podem estar bloqueando suas bênçãos? Às vezes, o inimigo não usa armas óbvias, ele trabalha no silêncio, nas distrações. E o que eu vou te revelar hoje pode ser o que você precisa para proteger sua fé e evitar que essas armadilhas destruam seu relacionamento com Deus. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua vida espiritual de forma profunda. Amém? Hoje vamos falar sobre 5 armadilhas espirituais que podem destruir a sua fé. Não é algo que você vê chegando. São pequenas coisas que aos poucos vão minando sua vida com Deus. E olha, algumas dessas armadilhas podem já estar presentes na sua vida sem que você tenha percebido. Mas não se preocupe, porque hoje vamos identificar cada uma delas. Imagine que ao reconhecer e evitar essas ciladas, sua vida espiritual vai florescer. Sua comunhão com Deus vai se fortalecer. E você vai estar mais preparado para enfrentar qualquer obstáculo. Então fica atento, porque o que eu vou te revelar vai transformar sua caminhada de fé. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, então eu te convido a fazer parte dessa comunidade de fé. Você só precisa clicar no botão de se inscrever aí embaixo. E olha, ao fazer isso, você estará dando mais um passo na sua caminhada espiritual, se fortalecendo com cada palavra que Deus tem preparado para nós. Vou te dar um tempinho, se inscreve agora, tá? Pronto? Que maravilha! Muito obrigado por fazer parte dessa família e que Deus abençoe grandemente a sua vida. O versículo que me vem à mente para esse tema é Pedro 5:8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem devorar. Essa passagem nos alerta sobre a necessidade de estarmos atentos, vigilantes, porque o inimigo não descansa. Ele está sempre buscando uma brecha para nos derrubar. Mas ao estarmos firmes na fé e cientes dessas armadilhas, podemos resistir e nos manter fortes no Senhor. Meus queridos irmãos, como eu já havia adiantado, hoje vamos falar sobre 5 armadilhas espirituais que podem destruir a sua fé. E sabe, o inimigo é astuto. Ele não vai vir com uma placa dizendo cuidado, isso vai te afastar de Deus. Não, ele age nas pequenas coisas, nos detalhes que muitas vezes parecem inofensivos, mas que quando menos percebemos, já causaram um estrago enorme em nossa vida espiritual. Vamos direto ao ponto, porque o que eu vou compartilhar com você pode salvar sua caminhada com Cristo e te blindar contra essas ciladas. A primeira armadilha que vou te alertar é o comodismo espiritual. Talvez você conheça alguém ou até já tenha passado por isso. Sabe aquele momento em que a gente se sente confortável demais com a nossa vida cristã? Já não tem aquela sede de aprender mais, de buscar mais a Deus. A leitura da Bíblia vai ficando de lado, a oração vira uma rotina mecânica. E quando você percebe, seu relacionamento com Deus está estagnado. Isso é uma das coisas mais perigosas, porque a fé precisa ser constantemente alimentada. Se a gente parar de buscar, o inimigo encontra a brecha perfeita. Lembra daquela história das 10 virgens em Mateus 25? Algumas delas ficaram tão confortáveis, achando que teriam tempo de sobra para se preparar. Mas quando o noivo chegou, já era tarde demais. Será que você tem se preparado ou está caindo nessa armadilha do comodismo? Pense nisso. Outra cilada que afeta muitos cristãos é a falsa sensação de controle. Você já se sentiu assim? Como se tivesse tudo sob controle, como se as coisas estivessem indo bem porque você é capaz, porque você consegue resolver seus próprios problemas. Essa é uma armadilha perigosa que a Bíblia nos ensina que devemos depender totalmente de Deus. Lá em Provérbios 3:5-6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente acha que pode resolver tudo sozinho, estamos na verdade afastando Deus do processo e deixando espaço para que o inimigo atue. Uma terceira armadilha muito comum é o coração endurecido pelo orgulho. Ah, meus irmãos, essa aqui é sutil e destrutiva. O orgulho é uma das ferramentas favoritas do diabo.
Ele vai tentando nos fazer acreditar que somos melhores que os outros, que não precisamos mudar, que estamos acima das correções. Talvez você já tenha visto isso dentro da própria igreja. Pessoas que acham que suas opiniões são mais importantes que a palavra de Deus. O orgulho cega. Ele impede que a gente veja os nossos erros e, por isso, bloqueia o crescimento espiritual. No Salmo 51:17 está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus valoriza a humildade, o arrependimento, a disposição de mudar. Mas o orgulho endurece o coração e nos afasta do caminho certo. Agora, pare um pouco e pense comigo. Será que essas armadilhas já não estão atuando na sua vida? O comodismo, o controle falso, o orgulho, todas essas coisas parecem pequenas, mas como sementes, elas crescem e se tornam obstáculos gigantescos entre você e Deus. Quero compartilhar com você uma história real de um irmão que conheci há alguns anos. Ele era um homem dedicado na igreja. Servia com alegria, sempre presente em todos os cultos. Mas com o tempo, ele foi se afastando, parando de ler a Bíblia, deixando de orar com frequência. Quando percebeu, sua fé estava fraca, quase destruída. Ele não entendia como tinha chegado nesse ponto, até que um dia confessou: eu achei que podia cuidar de tudo sozinho. Achei que estava forte o suficiente para resistir. Esse é o perigo dessas armadilhas, meus irmãos. Elas vão sugando nossa força espiritual aos poucos, até que não resta mais nada. Então a pergunta que fica no ar é: você está preparado para identificar essas armadilhas na sua vida e agir antes que seja tarde? Você está pronto para fortalecer sua fé, voltar ao caminho certo e blindar seu coração contra essas ciladas? Se essa história tocou você, fica até o final, porque temos mais para desvendar. Agora que já falamos sobre o comodismo espiritual, o falso controle e o orgulho, vamos explorar a quarta armadilha que o inimigo utiliza para tentar nos afastar de Deus: as distrações deste mundo. Vivemos numa era de distrações constantes. Redes sociais, entretenimento, trabalho, compromissos, tudo parece exigir a nossa atenção o tempo todo. E sem que a gente perceba, essas distrações podem nos afastar do que realmente importa: nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes você já se pegou adiando a oração ou a leitura da Bíblia porque estava ocupado com outras coisas? Não me entenda mal, a vida tem suas responsabilidades e momentos de lazer são importantes. Mas quando as distrações tomam o lugar de Deus em nossas vidas, estamos caindo em uma armadilha espiritual séria. Imagine, você acorda e, em vez de agradecer a Deus por mais um dia, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Passa horas no trabalho, correndo de um lado para o outro, e quando finalmente tem um momento livre, em vez de buscar um tempo com Deus, você se distrai com uma série ou fica rolando o feed das redes sociais. O tempo vai passando, e aquele espaço que era para ser preenchido com a presença de Deus é substituído por entretenimento e preocupações diárias. Quando percebemos, o relacionamento com o Senhor se enfraquece e a fé começa a vacilar. Meus irmãos, essa é uma das armadilhas mais sutis, porque ela se esconde no que parece ser inofensivo, mas aos poucos rouba nosso foco. A palavra de Deus nos alerta em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, apesar de todas as responsabilidades e distrações da vida, nosso foco principal deve ser sempre Deus. Pense na história de Marta e Maria, contada em Lucas 10:38-42. Enquanto Marta estava ocupada com as tarefas da casa, Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Jesus então disse a Marta: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso nos mostra que sempre teremos escolhas a fazer. Podemos nos distrair com as preocupações e atividades diárias, ou podemos priorizar nosso tempo com Deus. Qual escolha você tem feito ultimamente? E finalmente chegamos à última e talvez mais devastadora armadilha: a dúvida e o desânimo. Ah, irmãos, quantas vezes o desânimo nos pega de surpresa? Depois de uma luta, uma perda ou um momento difícil, começamos a questionar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele realmente se importa com o que estou passando? A dúvida começa pequena, mas rapidamente se transforma em um abismo entre nós e a fé. Essa armadilha não é nova. Já nos tempos bíblicos, muitos servos de Deus passaram por momentos de dúvida. Até mesmo João Batista, que testemunhou tantos milagres, chegou a perguntar, enquanto estava preso, se Jesus era realmente o Messias.
Isso está registrado em Mateus 11:3, quando João envia seus discípulos a perguntar a Jesus: És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Se João Batista, que viu e ouviu tanto, teve momentos de dúvida, imagine nós. Mas aqui está o segredo: a dúvida não é o fim da fé. O desânimo não precisa ser o último capítulo da sua história com Deus. Em meio aos problemas da vida, Jesus sempre está lá, pronto para estender a mão e nos puxar de volta. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? No momento em que ele começou a afundar por causa do medo e da dúvida, Jesus imediatamente o segurou e o salvou. Assim também é com a nossa vida. Quando a dúvida e o desânimo vierem, lembre-se que Jesus está ao seu lado, esperando para te levantar. Agora, reflita comigo. Será que alguma dessas armadilhas já está afetando sua vida espiritual? Será que as distrações, o orgulho, o desânimo ou o comodismo têm distanciado você de Deus? Pense bem e prepare-se, porque no próximo bloco vamos falar sobre como identificar essas armadilhas antes que seja tarde demais e como vencê-las com a ajuda do Espírito Santo. Agora que já identificamos as principais armadilhas que podem nos afastar do propósito de Deus, é hora de falar sobre como vencê-las. E como tudo na vida cristã, o primeiro passo é reconhecer que não conseguimos sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Muitas vezes, na correria da vida, achamos que temos tudo sob controle. Achamos que nossas próprias forças são suficientes para vencer as distrações, o desânimo ou o orgulho. Mas, irmãos, a verdade é que sem o Espírito Santo, estamos vulneráveis a todas essas armadilhas. Lembra-se de como Jesus começou o seu ministério. A primeira coisa que ele fez após ser batizado foi se retirar para o deserto, onde foi tentado por Satanás. Em Mateus 4:11, vemos que mesmo o Filho de Deus foi tentado, mas ele venceu com a força da palavra e pela ação do Espírito Santo. Se até Jesus, o nosso Salvador, precisou da palavra e do Espírito para vencer as tentações, quanto mais nós. E como o Espírito Santo nos ajuda? Primeiramente, ele nos dá discernimento. Sabe aquele momento em que você sente no coração que algo não está certo, que aquele caminho pode te afastar de Deus? Esse é o Espírito Santo falando com você. Em João 16:13, Jesus disse: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo nos mostra a verdade sobre as armadilhas e tentações que tentam nos pegar de surpresa. Outro ponto importante é que o Espírito Santo nos fortalece nos momentos de fraqueza. Quando estamos cansados, desanimados ou duvidando, é o Espírito que nos renova. Romanos 8:26 nos ensina: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quando nos sentimos incapazes, quando a batalha parece ser grande demais, o Espírito nos capacita e nos dá a força que precisamos. Um exemplo prático dessa força que vem de Deus pode ser visto na história de José, no Antigo Testamento. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e passou anos na prisão por algo que não fez. Qualquer um no lugar dele teria desistido. Qualquer um teria se entregado ao desânimo, à amargura ou até mesmo à dúvida de que Deus ainda estava com ele. Mas José tinha algo muito especial: a presença de Deus em sua vida. E foi essa presença que o capacitou a suportar as adversidades, perdoar seus irmãos e, no final, ser colocado como governante do Egito. José é um exemplo vivo de que, mesmo nas piores situações, Deus pode nos usar para cumprir um propósito maior. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você se deparou com situações que pareciam impossíveis de resolver? Quantas vezes o desânimo bateu à sua porta e a dúvida tentou roubar sua fé? Mas veja, assim como José, você também tem a presença de Deus em sua vida. E essa presença é poderosa o suficiente para transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Além disso, outro ponto crucial para vencer essas armadilhas é a oração. A oração é o nosso canal direto com Deus. É através dela que fortalecemos nossa comunhão com o Pai e nos revestimos da sua força. Filipenses 4:6-7 nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos, estamos entregando nossas preocupações e desafios nas mãos de Deus. Estamos reconhecendo que não podemos fazer nada sozinhos e que precisamos da sua intervenção. E sabe o que é mais incrível? Deus responde. Pode não ser no nosso tempo ou da maneira que esperamos, mas Ele sempre responde.
Vou compartilhar com vocês uma história pessoal. Um amigo muito querido passou por um momento de grande dúvida em sua fé. Ele havia perdido o emprego e, com isso, vieram as preocupações financeiras. A cada dia, ele se sentia mais distante de Deus, questionando se o Senhor realmente se importava com o que estava acontecendo em sua vida. Mas ao invés de se entregar ao desespero, ele decidiu orar. Mesmo sem entender o porquê de estar passando por aquela dificuldade, ele dobrou os joelhos e entregou tudo a Deus. E em poucos dias, uma porta se abriu. Ele conseguiu um novo emprego. E não apenas isso, mas sentiu uma renovação espiritual que transformou completamente sua visão sobre a fé. Isso nos mostra que, mesmo quando tudo parece estar perdido, a oração é a chave para renovar nossa fé e continuar firmes no caminho de Deus. E é esse mesmo poder da oração que está disponível para mim e para você, todos os dias. Então, irmãos, a pergunta que fica é: como você tem enfrentado as armadilhas que o inimigo coloca em seu caminho? Será que você tem confiado em suas próprias forças ou tem buscado a ajuda do Espírito Santo? Tem se mantido firme na oração, pedindo a direção e a força de Deus? Pense nisso, porque no próximo bloco vamos falar sobre como, na prática, podemos construir uma vida fomentada na oração e na palavra de Deus, para que nenhum ataque do inimigo consiga nos derrubar. Agora que já falamos sobre o quanto é importante mantermos nossa vida fundamentada em oração e na presença de Deus, é hora de pensar sobre como isso se aplica ao nosso dia a dia. Talvez você esteja se perguntando: ok, eu sei que devo orar, sei que devo buscar o Espírito Santo, mas como eu faço isso na prática? Como aplico esses ensinamentos enquanto lido com as responsabilidades, pressões e desafios da vida moderna? A verdade, meus irmãos, é que a vida moderna, com todas as suas distrações e obrigações, pode facilmente nos afastar de uma rotina de oração. Mas vamos ser sinceros, a falta de tempo não é o maior problema. O maior desafio é entender que a oração e a busca pelo Espírito Santo não são apenas atividades religiosas que encaixamos no nosso dia. Elas são o oxigênio da nossa vida espiritual. E sem elas, nossa fé começa a enfraquecer, e as armadilhas do inimigo se tornam mais eficazes. Uma forma muito prática de começarmos a integrar a oração no nosso cotidiano é aprender a ver Deus em todas as coisas. Sabe aquela pausa que você faz no trabalho, ou o momento em que está no trânsito? Esses são momentos perfeitos para uma rápida oração, uma conversa com Deus. Não precisa ser uma oração longa e formal, basta um Senhor, me guia hoje, me dá sabedoria. Esse simples ato de conexão pode transformar seu dia. E se você fizer disso um hábito, verá o quanto sua vida será impactada. E não pense que esses momentos de oração rápida substituem o tempo de qualidade com Deus. Pelo contrário, eles complementam. Quando reservamos momentos específicos para nos dedicarmos à oração, como Jesus fazia quando se retirava para um lugar tranquilo, conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus. Mas ao mesmo tempo, precisamos aprender a conversar com Ele ao longo do dia, incluindo em cada decisão, pensamento e ação. Além da oração, outro pilar fundamental é a leitura da Palavra de Deus. Muitos cristãos, ao enfrentarem dificuldades, buscam conselhos em livros, vídeos ou até em pessoas próximas, o que não é errado. Mas será que estamos dando a mesma prioridade para a Bíblia? A Bíblia é o manual de instruções de Deus para nós, e muitas vezes deixamos de lado esse recurso inestimável. Se você está enfrentando um dilema, uma situação difícil, ou até mesmo momentos de dúvidas na fé, busque na palavra a orientação que precisa. E isso nos leva a uma questão importante. Como está a sua relação com a Bíblia? Quando dedicamos tempo para ler as Escrituras, não estamos apenas ganhando conhecimento. Estamos construindo uma base sólida que nos ajuda a resistir às armadilhas do inimigo. E como vimos no exemplo de Jesus, ele usou as Escrituras para vencer as tentações. Imagine o poder que há em ter a palavra de Deus gravada no coração. Cada versículo é como uma espada que nos protege e nos ajuda a lutar contra as mentiras do inimigo. E para você que acha que não tem tempo, pense em como você organiza suas prioridades. Se você tem tempo para assistir uma série, navegar nas redes sociais ou jogar no celular, você tem tempo para Deus. Não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de onde escolhemos investir nosso tempo. Uma história que ilustra bem esse ponto é de um jovem cristão que, como muitos de nós, vivia na correria do dia a dia.
Ele estava sempre cansado, estressado com o trabalho e começou a sentir que sua vida espiritual estava ficando de lado. Ele sabia que precisava orar e ler a Bíblia, mas sempre surgia uma desculpa: o cansaço, o excesso de tarefas, a falta de tempo. Até que um dia ele tomou uma decisão simples, mas transformadora. Ele decidiu acordar 30 minutos mais cedo todos os dias, antes de qualquer compromisso, para orar e ler a Bíblia. E isso mudou tudo. Não só sua vida espiritual foi renovada, como ele começou a perceber que o seu dia rendia mais, o estresse diminuía e ele sentia a presença de Deus guiando cada passo. Isso nos mostra que, quando priorizamos Deus, tudo ao nosso redor muda. Não quer dizer que os problemas desaparecem, mas a forma como lidamos com eles é completamente diferente. Você ganha sabedoria, paciência e força para enfrentar qualquer situação. Então, como você pode começar a fazer isso? A dica prática é simples. Estabeleça um compromisso com Deus. Pode ser no início do dia, como o exemplo que acabei de contar, ou em outro momento que funcione para você. Mas estabeleça esse tempo e, acima de tudo, seja fiel. No começo pode ser difícil, pode parecer que os resultados não vêm de imediato. Mas não desista. A transformação acontece de dentro para fora e muitas vezes ela é gradual. O que importa é que cada passo em direção a Deus nos fortalece e nos aproxima dele. E para encerrar esse bloco, eu te faço uma pergunta. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida hoje? Será que Deus está no centro das suas decisões, do seu tempo e das suas prioridades? Pense nisso enquanto avançamos para o próximo ponto. Gostaria de orar por você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, venho a Ti neste momento com um coração agradecido. Agradeço por estarmos aqui juntos, buscando a Tua presença e a Tua orientação. Senhor, eu te peço que renoves em nós a vontade de orar, de ler a Tua palavra e de viver em comunhão contigo. Ajuda-nos a entender que cada momento é uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, e que a oração é a nossa conexão direta com o céu. Senhor, sei que muitos aqui estão enfrentando desafios, pressões e situações difíceis em suas vidas. Que cada um possa sentir a Tua paz, que excede todo entendimento. Que possamos deixar de lado as distrações e focar em Ti, sabendo que, com a nossa fé, podemos mover montanhas. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar tempo para Ti em meio à nossa rotina. Que possamos ser firmes em nossa decisão de orar diariamente, de buscar a Tua sabedoria e de aplicar os Teus ensinamentos nas nossas vidas. Que a Tua luz brilhe em nosso caminho, guiando-nos por onde devemos andar. E ao encerrarmos esta oração, que levemos no coração a certeza de que somos ouvidos e que o Senhor está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Em nome de Jesus, amém. Agora, pensando em tudo que discutimos, eu quero que você reflita sobre o seguinte: como a sua vida pode mudar se você decidir dedicar mais tempo a Deus? O que você está disposto a fazer a partir de agora para cultivar essa relação? Essas perguntas ficam no ar e eu convido você a pensar sobre elas enquanto seguimos. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Se você ainda não é inscrito e sentiu que este vídeo tocou o seu coração e trouxe reflexões valiosas, inscreva-se no nosso canal. Isso não é apenas um botão que você clica, é um compromisso de estar mais perto da Palavra de Deus, de continuar essa jornada de fé conosco. Comente aqui embaixo suas opiniões e experiências. Quero saber como você tem lidado com essas armadilhas espirituais. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também precisam ouvir essa mensagem. E lembre-se, a sua interação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo que edifica e transforma vidas. Na tela final, você verá 2 vídeos recomendados. Um deles pode ser exatamente o que você precisa para continuar nessa caminhada. Então, não perca essa oportunidade. Clique e continue se alimentando da palavra. E para finalizar, que a paz esteja convosco. Amém.